Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Sergipe aqui na TV Atalaia. Hoje nós vamos tocar em um assunto que é muito delicado, mas fundamental: a luta contra o câncer. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano no triênio de 2026 a 2028, 11% a mais que no triênio anterior. Aqui em Sergipe não é diferente. Os cânceres de próstata e de mama continuam liderando as estatísticas e a gente sabe que o relógio é o maior inimigo ou maior aliado do paciente. Quanto mais cedo se descobre, maiores são as chances de cura. Para conversar sobre prevenção, novos tratamentos e a estrutura oncológica do nosso estado, recebo hoje uma das maiores autoridades no assunto, Dr. Roberto Gugel, querido amigo, coordenador do Hospital do Câncer de Sergipe e diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia junto à Associação Médica Brasileira. Dr. Roberto, primeiro lhe agradecer muito por aceitar o convite, é uma honra recebê-lo aqui no Conexão Sergipe, para tratar de um assunto tão importante, e vamos conversar já já, mas agora roda a nossa vinheta. Pessoal, voltamos. Doutor Roberto, vamos direto aqui ao assunto que interessa, né? A gente sabe que a medicina avançou muito, né, nos últimos anos, mas a porta de entrada para a cura ainda é o diagnóstico precoce. Quais são as principais ações e os métodos de prevenção que a população precisa ter em mente, né, para que possa detectar o mais rápido possível, e quais são os principais tipos de câncer, que a gente pode detectar? Primeira coisa, primeiro a satisfação de estar aqui. É um privilégio estar aqui nesse momento conversando sobre câncer e eu me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado. A segunda é o seguinte: quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que a gente faz, tudo de estatística, é tirar a pele do contexto. Porque se você colocar câncer de pele, ele é disparado o maior câncer que existe. Perfeito. Principalmente, não é próstata nem mama. Não, é pele. Tanto que ele ia assim, macular as próprias estatísticas. Então, ele é retirado, né? E fica mama na mulher, né? Colo de útero, no homem próstata, tumores gastrointestinais. E agora, surgindo nos dois aspectos, tanto masculino e feminino, o aparecimento do câncer de pulmão, né? Então, assim, existem medidas preventivas e tem uma sequência de medidas que podem fazer com que as pessoas possam chegar mais cedo à sua situação de tratamento. A prevenção primária, que é lá atrás, que não depende do médico, que depende até de políticas de governo, por exemplo, de fiscalização de enlatados, essas coisas, de embutidos, essas coisas todas. Isso é uma prevenção lá primária. A prevenção secundária, que aí vem o diagnóstico precoce, e aí é uma rede institucionalizada junto aos estados e municípios para que tire da fila aquele paciente que tem uma suspeita de alguma coisa ou que faça o seu exame preventivo, né? E a terciária, que aí entra o especialista em tratamento oncológico. Essa rede tem que ser estabelecida para que a gente possa dar cada vez mais um diagnóstico precoce. Doutor Roberto, o senhor falou aí dessa rede, a rede primária, a rede secundária, a rede terciária, e o senhor falou da questão de alimentos, de enlatados. A gente ouve falar muito, né, da preocupação que nós devemos ter com a qualidade do alimento, embutidos, enlatados, enfim. Isso realmente é um problema. É um problema. E a regulação brasileira é uma regulação um pouquinho frágil nesse sentido, né? E que a gente precisa ter um olhar agora de mudança de paradigma para essas novas situações, né? Ao mesmo tempo, vem também os diagnósticos que têm que ser feitos, né? E está tendo, por exemplo, câncer de colo uterino. Nós estamos tendo uma mudança radical na prevenção do câncer de colo uterino, na detecção precoce. Prevenção do câncer de colo uterino, só tem um, que é a vacina do HPV, né?
A vacina do HPV está intimamente relacionada com o aparecimento do câncer do colo uterino. Se você vacina, você não vai ter câncer. A gente tem um grupo de trabalho na secretaria que a gente tem um projeto que é um projeto polêmico, porque a vacinação é de 9 aos 14 anos de idade. Mas a taxa de vacinação, ela flutua. Nós temos 18 mil crianças que completam 9 anos de idade a cada ano no estado de Sergipe. Se você for fazer uma busca ativa e você pegar os 19 mil pessoas que fazem 9 anos e vacinar neste ano, dentro de 10 anos você não precisa ficar atrás de seu ninguém. Mas esse número de crianças nessa idade, a vacinação ela não ocorre em massa? Não, assim, porque é de 9 aos 14. Então, a proposta seria, independente de você vacinar dos 9 aos 14, em Sergipe a gente ia buscar, todo ano, 19 mil crianças que estão fazendo aniversário naquele ano. Isso depois de uma dobra de 4 anos, porque não é 4 anos o período, em 8 anos a gente não precisaria ir atrás de seu ninguém, porque estaria todo mundo sendo vacinado automaticamente aos 9 anos de idade. E veja, se você dividir isso pela quantidade de estados ou de municípios, e você fizer isso no mês do aniversário das pessoas, você está fazendo em torno de 1.000 e poucas crianças por mês indo atrás. Entendi. Isso para uma saúde pública é nada. É nada, é muito pouco. Mas a explicação do senhor, e voltando àquilo que a gente falou da questão do tempo, da prevenção, fica claro que o tempo salva. Salva. Né? O tempo salva. O tempo salva. E é por isso que o sistema público não pode fazer o paciente esperar meses por um exame, né? Que infelizmente em alguns estados essa dificuldade ainda existe. De ponto geral, em todos os estados existem, né? A questão principal é você tirar de uma fila de um exame aquele paciente que tem uma suspeita de. Esse aqui é um primeiro detalhe que a gente tem que fazer. Detectou, tira daquela fila. Detectou não, um sinal de risco que possa ter por trás daquilo ali o aparecimento de uma lesão cancerosa, né? É completamente diferente você fazer uma endoscopia porque você está com uma dor no estômago e você ir fazer uma endoscopia porque você está com dor e perdendo peso. Essa pessoa tinha que tirar da fila para fazer mais precocemente aquele exame. E aí era uma forma de detectar mais precocemente aquele paciente. Nós não temos ainda, nos estados de uma maneira geral, essa capacidade de ler na fila do exame aquele que está precisando fazer com mais urgência. A solução técnica para isso, ao meu ver, não sei se o senhor concorda, passa por criação de centros estaduais, regionais, talvez de diagnóstico por imagem. Perfeito. Né? E lógico, para isso você precisa de financiamento, você precisa de recurso público, recurso federal, recurso de emendas parlamentares, para garantir também o custeio, porque muitas das vezes você criar o centro regional não é o problema maior, é o investimento, mas você precisa ter o custeio mensal disso daí, precisa ter o custeio dessa máquina. Além disso, é necessário que o governo federal ali invista, e eu tenho defendido muito isso, em construção, de policlínicas regionais, levando médicos especialistas para perto de quem mais precisa, seja no Sertão, no Agreste, no Baixo São Francisco ou aqui na Grande Aracaju. Eu acho que só assim a gente primeiro consegue desafogar os hospitais e dar mais agilidade ao diagnóstico, e você permite com que essas pessoas que moram, doutor Roberto, no interior, que não tem muitas das vezes a condição nem se deslocar para Aracaju, se ele tiver um centro regional, por imagem, com médicos especialistas ali, que ele possa fazer o seu exame mais perto de casa, eu acho que você dá uma condição melhor de acesso a essas pessoas e consequentemente, detectar mais previamente um problema antes que ele aconteça. Eu concordo plenamente. A saída é assim. Atrelada a isso, e aí eu volto a insistir esse ponto também, tem que ter um mecanismo de que você faça uma seleção de prioridade para aquelas pessoas que vão para aquela policlínica, entendeu? Porque senão, somente marcar, fica perdido naquele volume de exames a pessoa que poderia ser detectada mais precocemente. E nós temos hoje mecanismo de IA que pode, só por dados inseridos naquele paciente, você tirar ele da fila.
Você priorizar aquela pessoa para fazer o exame, entendeu? E aí o diagnóstico precoce vem. Perfeito, perfeito. Então, a policlínica regional, com os especialistas, com os exames de imagem, mas ali também é um trabalho que tem que ser feito, e o senhor sugeriu até por IA, né? Uma coisa que a gente faz quando faz detecção precoce é saber o quanto de exames foram feitos para que chegar aquele que foi tirado, que é o essencial. No Brasil é uma disparidade muito grande. Então, há uma perda de recursos daí também, entendeu? De se fazer exames que não precisariam para aquelas pessoas, como um sistema de saúde tem que ser regulado. Sim, sim. Entendeu? E aí, falando um pouco mais da realidade do nosso estado, Sergipe está vivendo um momento de transformação, né, nessa área, não é? Fantástico. O que a gente vê é que nós tínhamos um sonho antigo, né, que esse sonho ele transformou-se em realidade. Primeiro, a gente ganhou, né, uma unidade do Hospital do Amor em Lagarto, né? E este ano, o governo do estado, e a gente tem que enaltecer, né, essa vitória de todos nós sergipanos, o governador Fábio entregou o tão sonhado Hospital do Câncer de Sergipe, né? A gente ouviu falar do Hospital do Câncer de Sergipe por muitos, muitos anos, né? O recurso vai chegar, o projeto está pronto, a obra vai começar, a obra vai concluir, mas verdadeiramente, né, essa gestão tirou, né, o sonho do Hospital do Câncer do papel e transformou em realidade. E, doutor Roberto, com o Hospital do Câncer, com esses novos equipamentos, eu tenho certeza que isso ajuda muito a mudar a realidade do tratamento oncológico no estado, né? Sem dúvida nenhuma. Em termos de câncer, nós em Sergipe nós estamos numa situação melhor do que muitos estados do Brasil. Nós não temos fila mais de radioterapia, né? A gente vai qualificar ainda mais o tratamento radioterápico, né? Os pacientes que são em oncologia, o NACOM do USE, que já estava dando sinais de esgotamento, e aí a mudança vai ser importantíssima, porque de início já todos os pacientes que estão no USE já vão automaticamente para o Hospital do Câncer. Nós estamos fazendo essa transição. Já começou lá no Hospital do Câncer, que ainda é o USE lá dentro, porque o hospital ainda não existe a figura jurídica dele, né? É o USE que está ocupando aquele espaço para que os pacientes já tenham uma qualidade de atendimento melhor. Então, já tem quimioterapia lá, todos os procedimentos de diagnóstico estão sendo feitos lá, de biópsia, isso tudo. Foi transferido todo o atendimento ambulatorial do USE para lá. Só ficou no USE a hematologia e a pediatria, porque são grupos restritos de profissionais e que tem muito paciente internado ao mesmo tempo. Então, como não tem internamento no Hospital do Câncer, aí esse grupo não foi, mas o resto está tudo lá, né? O atendimento todinho e o hospital está vivo, né? Funcionando. E como você falou, acabou com a fila de radioterapia. Isso, assim, é fantástico. O aparelho de radioterapia do USE, que é um top de linha do mundo todo, que acabou de ser instalado, ele vai passar pela verificação da Comissão Nacional de Energia Nuclear e vai começar a funcionar junto com o que tem já do USE, né? O do USE tem um. Ele não vai ser desativado. Vão ficar os dois. Um para tratamento de doenças mais simples e o outro, por exemplo, pele, usa muito radioterapia, e o outro para radioterapia mais elaborada, câncer de colo e assim por diante. Então, eu acho que é um sinergismo muito bom. O hospital, assim, é uma mudança radical, um sonho para todos nós sergipanos, e nós que fazemos oncologia. Ontem eu estava com a velha guarda da oncologia, e eles pedindo para, Roberto, vamos fazer um tour lá no hospital, porque é o sonho de 40 anos. Eu, quando terminei minha residência médica, em 89, de cirurgia oncológica, já vim para cá com a perspectiva do Hospital do Câncer do Estado. 40 anos de um sonho, né? Que torna-se realidade. Onde hoje é o Tribunal de Contas, ia ser ali o Hospital do Câncer do Estado. Não sabia. Pois é. E agora, doutor Roberto, veja, tudo isso, né, esse sonho que tornou-se realidade, mas para fazer essa superestrutura, né, que ela funcione com excelência, com profissionais que têm que ser valorizados, além de tecnologia de ponta, é importante que essas ações, elas da saúde pública, elas continuem sempre tendo grandes investimentos, porque a tecnologia ela é moderna hoje, mas não é mais amanhã, né?
O tempo, a evolução é muito rápida. Né? E agora, então, está sendo mais ainda, né? Você instala equipamento hoje, como você falou, é de ponta hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, talvez não seja mais. O que vem aí, por exemplo, de diagnóstico e que as tomografias, as ressonâncias, elas vão ter online, quer dizer, os resultados dos exames não vai mais esperar, vão ser online, já vão vir impressos, essas coisas. Olha que ganha. Impressionante. Você faz e já faz, né? A mudança no tratamento em si. Antigamente, estadiamento, detecção, tratamento. Hoje em dia, mudou completamente. Doutor Roberto, na Associação Médica Brasileira e no dia a dia do hospital, né, no dia a dia lá no chão da fábrica, né, no caso, no chão do hospital, quais são os grandes avanços no tratamento oncológico que já estão disponíveis, né, ou que precisamos lutar para trazer com mais força para o SUS, por exemplo, aqui no estado de Sergipe? Bom, vamos desde a prevenção primária até o tratamento em si. Então, está acontecendo uma modificação, por exemplo, do teste para o colo de útero. E aí é muito bom o DNA, para você pesquisar o DNA do tumor, independente da citologia. A citologia é um método que requer uma avaliação mais da pessoa, enquanto que o teste do DNA ele é mais plausível de ser realizado em grande escala e mais efetivo. Isso é um ganho muito grande. Então, isso vai favorecer o diagnóstico precoce. A segunda coisa é montar uma linha de diagnóstico mais rápida, que a gente estava conversando. Isso é importante para que o paciente chegue ao hospital, ao setor especializado, em um estadiamento, que é estadiamento, é o tamanho do tumor naquela pessoa. Quanto mais precoce, mais chance de sobrevida. Então, esse delta-tempo tem que ser encurtado no nosso estado e no Brasil todo, porque ele ainda é muito largo e ele precisa ser mais efetivo. Então, aquilo que você estava falando, que eu acho ótimo, policlínicas especializadas em diagnósticos, e, por fim, o tratamento que tenha toda a possibilidade de você ter acesso a essas coisas todas que estão acontecendo, não só do ponto de vista de tecnologia, da cirurgia em si, por exemplo, videolaparoscopia, robótica, que muda desfecho, né? Nutrição em oncologia, que muda desfecho, tipos de quimioterapia que hoje não é acessível no SUS, mas que tem a obrigação de ser. Por exemplo, melanoma, eu estava falando para você. Melanoma, é impossível hoje tratar melanoma sem drogas que sejam realmente efetivas a ela. O que tem no SUS não faz isso. Não resolve. Aí as pessoas muitas vezes têm que judicializar. E eu concordo em judicializar. Sim, lógico. Sabe por quê? Porque salva a vida. É diferente de você ter uma medicação de um valor absurdo que vai dar 2, 3 meses de sobrevida. Isso aí o Estado tem que ver aonde isso é importante ou não, você está entendendo? Mas drogas que são efetivas, elas têm que ser incorporadas ao Sistema Único de Saúde, porque salva a vida. É ter sensibilidade, né? É salvar vidas, como o senhor falou. Senão as pessoas têm que lançar a mão mesmo do processo judicial para poder ter direito. É obrigação do Estado atender. Então, esses fatores, assim... O que a gente está institucionalizando aqui no Estado, o Hospital do Câncer, ele não é um divisor somente de se fazer tratamento em si. Ele, como vai ser um CACOM é um nível mais alto dentro da hierarquia de hospitais de oncologia, os UNACONs são os mais básicos e o CACOM, ele tem uma condição de ditar a política de câncer do Estado de Sergipe junto com a Secretaria de Saúde, né? Ele pode coordenar essa rede para que o doente chegue mais cedo, e ele chegando mais cedo, a possibilidade de cura é muito maior. Então é isso que eu acho que tem que acontecer. Para você ter ideia, algum tempo atrás, quando começou o governo de Fábio, a estatística mostrava que a segunda causa de morte por câncer em homens em Sergipe é a cavidade bucal. E aí, qual era a grande dificuldade disso? É que cavidade bucal é uma urgência oncológica. O tumor evolui muito rapidamente, entendeu? E aí, havia uma necessidade de diagnóstico desse caso mais rápido. E era descentralizado isso. A gente tem os centros de educação em odontologia, os CELS, que ele poderia servir o fator de pegar esse doente da rede, trazer para dentro do céu e dali
rapidamente dar o diagnóstico e encaminhar para o tratamento especializado. São 8 centros aqui. E nós fizemos isso, nós, a Secretaria de Saúde como um todo. E a gente diminuiu consideravelmente o tempo de diagnóstico para isso. Em 15 dias, o doente estava com o seu exame feito de patologia, confirmado o tumor, e com uma marcação da consulta para um médico especializado, cirurgião de cabeça e pescoço, que foi pioneiro no Brasil. Para iniciar o tratamento. Para iniciar o tratamento. Em 15 dias, levava uns 4 a 6 meses. Um paciente que era inoperável passou a ser operável. É porque um paciente que descobre com 4, 6 meses, talvez não dê mais tempo. Não, ele muda o estadiamento. Se muda o estadiamento, deixa de ser cirúrgico, passa a ser só com rádio e quimioterapia paliativa. Entendeu? Então, essa mudança aconteceu em 2 anos. E é uma mudança que salva vidas, Salva, né? E só estruturação de rede. Não teve recurso nenhum mais. Nenhum grande investimento. Questão de planejamento. Ficou exclusivamente no céu. Fez a biópsia ali, não sai mais dali. Dali ele era marcado para ir para o USE, para o cirurgião de cabeça e pescoço, e de lá começava o tratamento. É ter planejamento, organização e, como o senhor falou, investimento, assim, recurso zero. É o próprio sistema que já tinha à disposição. O pessoal da odontologia trabalhou muito bem. Toda a pesquisa, doutor Roberto, que a gente faz de opinião pública é impressionante. Como a preocupação número 1 das pessoas é a saúde. Lógico, se a gente tem saúde, a gente vai à luta, a gente vai buscar, né, enfrentar os desafios do dia a dia, vai buscar, né, vencer os obstáculos da vida, mas é necessário que haja, né, um compromisso, tem que ser de todos nós. Quando eu falo de todos, o que eu falo é do poder público, de todos os segmentos do poder público, governo federal, governo dos estados, prefeituras municipais, parlamentares, deputados, senadores, porque a gente vê que esse sonho, por exemplo, do Hospital do Câncer, ele passou 40 anos para se tornar realidade. Durante esse período, né, quantas vidas não poderiam ter sido salvas se a gente já tivesse o Hospital do Câncer em Sergipe há mais tempo? Não é? Veja o entusiasmo do senhor, a gente vê o brilho nos olhos do senhor quando o senhor fala dessa nova estrutura, desse novo momento que vive o estado de Sergipe com o Hospital do Câncer, a perspectiva de que nós seremos muito em breve, e será pela mercê de Deus, não é, um farol a iluminar essa questão do tratamento do câncer para o Nordeste do Brasil, não é? A fila do tratamento, a fila da quimioterapia que existia, hoje não existe mais. Quantas pessoas não sofreram esperando uma oportunidade de fazer o seu tratamento de quimioterapia e que hoje, né, graças à iniciativa do governo do estado, a gente tem que enaltecer isso, nesse sofrimento acabou. E eu estou sendo injusto não falar de outra coisa de mudança. Estão completando 100 anos do Hospital de Cirurgia. A mudança do atendimento oncológico no Hospital de Cirurgia foi um absurdo. Sabe? Assim, eu sou de lá, eu nasci ali. Nasci no Hospital de Cirurgia. E foi meu primeiro emprego, foi onde eu fiz minha faculdade, era ali, né? E, assim, eu sou de lá desde quando começou o Centro de Oncologia, desde quando eu voltei para cá. Hoje em dia, o atendimento de lá é um atendimento espetacular. Hoje, doutor Roberto, a gente vê as pessoas nas ruas falando do Hospital de Cirurgia com alegria, com satisfação, com entusiasmo. Eu acho, eu tenho certeza que é uma obrigação de todos nós, quando eu vejo, não é, a classe política, por exemplo, não é, buscando ajudar o Hospital de Cirurgia, porque ele deu resposta. Porque ele deu resposta efetiva. O atendimento hoje é outro, as pessoas são acolhidas, se sentem, não é, ali, não é, em um ambiente humanizado. Isso é muito legal. A saúde tem que ser prioridade de todos nós. Os investimentos têm que chegar, os recursos públicos. Brasília é um espaço de oportunidades para a gente trazer muitos investimentos na área da saúde para o estado de Sergipe. Basta ter disposição, basta ter articulação política, basta querer fazer. E eu vejo que com homens e mulheres aqui no estado que, não é, se dedicam tanto a salvar vidas como o senhor e tantos outros, e a gente vê, se a gente tivesse compromisso, né, de trazer os recursos públicos para serem investidos, a coisa acontece. Eu vejo que se você somar boa vontade e disposição de homens e mulheres como o senhor, que há tantos anos, né, se dedica a essa causa, e de pessoas públicas que tragam os recursos, a coisa acontece e verdadeiramente a gente consegue salvar muitas vidas, como a gente tá vendo hoje acontecer no estado de Sergipe. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Que bom. Mas, doutor Roberto, para a gente caminhar para o nosso encerramento, né, e eu queria fazer uma pergunta muito direta. A gente falou de hospitais, de equipamentos, de verbas,
mas o seu trabalho diário à frente do Hospital do Câncer lida com pessoas, né? Pessoas com medo, né? de enfrentar a doença, mas também com vitórias, né? Qual é a mensagem que o senhor, como diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia, deixa para as famílias, né, que estão assistindo aqui o nosso programa, agora assistindo, que tiveram um pouco mais de oportunidade de ter um conhecimento, né, através das explicações do senhor, né? Mas qual é a mensagem que o senhor deixa para as famílias que estão assistindo sobre os hábitos de vida e prevenção primária? Veja, existem vários tipos de prevenção. A prevenção primária ela é fundamental porque não depende do médico, ela depende lá do início das coisas. Hábitos saudáveis de vida, não fumar, né? Uma dieta regrada, uma dieta não precisa ser uma dieta extemporânea, nada disso, muito restritiva, não. Mas toma cuidado de alimentos embutidos, de muita gordura, tomar as vacinas que devem ser tomadas como prevenção, né? O HPV é um exemplo claro disso. A da hepatite B, hepatite C e hepatite B também tem a vacina da hepatite que deve ser tomada, né? Existem algumas vacinas hoje de outras coisas que protegem também o sistema imunológico e tem um efeito secundário para isso. Então, ficar atento aos programas de vacinação, né? Hábitos saudáveis de vida. E outra coisa, não ter medo do diagnóstico precoce. Muitas das pessoas não fazem o exame com medo que dê positivo. É a antítese do que deve ser o exame, né? Você faz justamente para isso. Quanto mais cedo pegar, mais simples é o tratamento. Colo de útero é tirar uma parte, chama conização, uma parte do colo somente, e se vier bem inicial, está curada com aquilo, né? E não, como acontece com a gente, tem meninas de 20 e poucos anos, a gente tem que tirar útero, fazer linfadenectomia, que é retirar gânglios da pelve, tudo, porque o tumor já está mais avançado. Porque não fez o exame preventivo. Fez o exame preventivo. Então, o cuidado que eu tenho é não tenha medo. E depois, se vier alguma coisa, tenha esperança. E a esperança faz com que você tenha que procurar as pessoas certas para fazer seu tratamento. Então, o conselho que eu dou é sempre isso. E no final... E aí eu já tenho 40 anos de oncologia, e se a coisa evoluir, temos muita coisa para fazer pelas pessoas, e elas também para fazer para elas e para seus familiares, como morrer com dignidade. Entendeu? Então eu acho assim, acho que a oncologia ele tem uma coisa maior, porque ele faz com que as pessoas que giram em torno da oncologia, não são médicos como os pacientes em si, criem uma afinidade e uma relação muito próxima. E isso é a essência do ser humano. Então, é saber enfrentar, não ter medo. Não ter medo. Fazer todos os exames preventivos, vacinas e buscar ajuda. Mas, doutor Alberto, quero agradecer muito. A conversa de hoje nos enche de responsabilidade, mas, acima de tudo, de esperança, não é? Ouvimos aqui que o câncer não é mais que uma sentença, desde que haja diagnóstico rápido, não é? Tratamento de ponta e investimentos sérios, com planejamento, fortalecimento de policlínicas, centros de diagnósticos e a garantia de recursos federais, recursos estaduais, enfim, para custear nossos hospitais. Sergipe pode, não é? Como está avançando muito, e vai ser, não tenho nem dúvida, doutor Roberto, vai ser muito em breve, graças ao trabalho de homens como o senhor, com tantos homens e mulheres no nosso estado, e vai ser muito em breve uma referência no cuidado oncológico, né, no Nordeste. Se Deus quiser. Então eu quero aqui agradecer imensamente, doutor Roberto, pela oportunidade que o senhor nos deu aqui, né, pela verdadeira aula, né, e pela dedicação diária, né, durante 40 anos que o senhor se dedica a esse trabalho de oncologia para salvar vidas aqui no nosso estado. Muito obrigado, doutor Roberto. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, uma satisfação imensa de estar aqui com vocês. E sempre bom falar sobre câncer e passar para a população não só a mensagem de, assim, busca
mas também de esperança. Pois é. Ó, a saúde é o bem mais precioso que temos, né? E lutar por uma saúde pública forte é lutar pela dignidade da nossa gente. Se você achou essa conversa importante, compartilhe com seus amigos e familiares. Esse programa já está disponível na íntegra no meu canal no YouTube, André Moura SE. Deixe lá o seu comentário. A sua participação é o que move nosso trabalho. Forte abraço, cuidem-se, fiquem com Deus e até a nossa próxima conexão.